Olá, tudo bem? Essa aula é sobre nulidades no processo penal. Nós vamos começar falando sobre as espécies de nulidade. Começamos com a inexistência, que é uma situação em que aquele ato ele sequer existe no mundo jurídico, então não tem como ele surtir efeitos. Pense aqui numa sentença que foi proferida pelo estagiário e, portanto, não tem a assinatura do juiz. Juridicamente, é como se aquela sentença nunca tivesse sido proferida. A segunda hipótese que a gente tem é de nulidade absoluta, que é uma situação em que o ato ele existe, mas ele existe afrontando norma de ordem pública e, em especial, direito fundamental. Então, imagine aqui uma situação de interrogatório judicial feito sem advogado. O interrogatório lá na fase de inquérito, ele pode ser feito sem advogado, sem defensor, desde que o acusado concorde, não peça o seu advogado ou um defensor. Mas, judicialmente, o interrogatório só pode ser realizado se tiver a presença de um advogado ou de um defensor. Então, não tendo, a gente afronta direito constitucional e, portanto, gera a nulidade absoluta do ato. Significa que esse ato ele pode ser declarada a nulidade dele a qualquer momento e, portanto, não se sujeita à preclusão. Se eu não alegar num primeiro momento, alegar somente depois, tudo bem, ainda assim ele pode ser reconhecido, aquela nulidade pode ser reconhecida justamente pela gravidade que ela representa. Já a nulidade relativa, que é a terceira espécie que a gente tem aqui, ela atinge norma processual, então a gravidade é menor. E por isso eu tenho que alegar no primeiro momento. Se eu não alegar no primeiro momento, vai convalidar. É como se eu estivesse concordando, porque eu entendo que aquilo é uma violação pequena. E aí tudo bem. E o último aqui é a irregularidade, que isso nem vai gerar efeitos para fins de processo penal, porque é tão pequeno que acaba passando batido isso e a gente aceita justamente por ser para usar o termo aqui, né, uma irregularidade pequena. Aqui pense em um laudo pericial que devia ser assinado por 2 peritos e foi assinado só por um, enfim, alguma coisa nesse sentido. Depois aqui a gente tem os princípios aplicáveis às nulidades. O primeiro deles é o princípio do prejuízo. Então, para que eu alegue uma nulidade e veja ela sendo reconhecida, eu preciso demonstrar que eu tive prejuízo. Em algumas hipóteses, ou seja, em especial, quando a gente fala em nulidade absoluta, o prejuízo ele é presumido, porque se tem violação a uma norma constitucional, que é o alicerce do sistema jurídico, bom, é óbvio que tem prejuízo, e aí eu não preciso demonstrar concretamente. Mas se for uma situação de nulidade relativa, eu necessariamente tenho que demonstrar qual foi o prejuízo que aquele ato que desrespeitou uma norma processual me gerou. Se não gerou prejuízo, não vai ser reconhecida a nulidade. E aqui a gente já fala do interesse, né? Eu preciso ter um interesse naquela anulação, caso contrário, eu não posso alegar. Se fui eu que provoquei aquela nulidade, eu não posso usar isso em meu favor, ou seja, eu não posso pedir o reconhecimento, afinal de contas, fui eu que cometi. Terceiro princípio é a convalidação, é a ideia de que se houver uma nulidade relativa e ela não for alegada no prazo legal, que eu costumo dizer é o primeiro momento que tu tens para te manifestar depois que aquela situação ocorreu, tu vai estar anuindo com aquilo, ou seja, convalidando. É como se o tempo apagasse a nulidade relativa.
Depois a gente tem o princípio da contaminação. Aqui a gente fala na teoria dos frutos da árvore envenenada. Então imagine aqui uma planta grande, né? Vamos imaginar, sei lá, um pé de maçã enorme. Se aquele pé ele é uma árvore venenosa, não interessa se eu tiro uma fruta baixa ou lá na copa da árvore, toda a fruta é envenenada. Essa ideia que veio do direito norte-americano, ela é aplicada às provas, para dizer, se eu tenho uma árvore, ou seja, se eu tive uma prova originária que era ilícita, tudo que derivar dessa prova ilícita também vai ser ilícito por derivação. Então pense aí, no mandado de busca e apreensão que foi cumprido de forma inadequada, e aí na sequência eu tive a apreensão de material, eu tive a oitiva de pessoas, tudo isso que se seguiu, então a apreensão de material, a oitiva da pessoa, tudo isso é prova ilícita por derivação. Só não vai ser ilícito, primeiro, se eu tiver uma fonte absolutamente independente, ou seja, aquela prova foi conseguida de outra forma que não tem nada a ver com aquela nulidade, ou então a gente tem uma situação de fonte independente, de expurgar essa situação de nulidade. Fora isso, todas as provas derivadas têm que ser reconhecidas como provas ilícitas também. Depois disso, a gente vai falar sobre o momento de arguição. Como eu falei antes, se a nulidade for absoluta, ela pode ser arguída a qualquer momento. Mas, e o que mais nos preocupa é a nulidade relativa, que ela vai ter que ser alegada, então, oportunamente. O artigo 571 do Código de Processo Penal, ele traz aí uma lista de situações em que se indica para cada situação qual é o prazo. O que eu recomendo? A regra geral é alegar a nulidade relativa no primeiro momento que a defesa tem para se manifestar. Então, aconteceu a nulidade relativa, imediatamente depois, quando tu, defesa, for te manifestar, já alega. Caso contrário, vai convalidar. É como se você estivesse anuindo com aquele ato. Com isso, a gente termina essa aula sobre nulidades. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Tchau!